Eu nem ia gravar esse vídeo porque, na verdade, eu tô esperando pela final da Liga dos Campeões. Mas como eu tô com tempo livre e eu olhei para os detalhes desse treino classificatório para o GP da Espanha de Fórmula 1, eu vim aqui conversar com vocês. E aí, deu ruim para a McLaren mesmo? Cadê aquela história do acabou para a McLaren, os carros do Zac Brown vão ficar para trás, Piastri e Norris podem esquecer porque teremos outros contenders para o título? Gente, tudo como dantes na terra de Cervantes. Foi isso o que aconteceu ao longo do final de semana na Espanha. Para quem observou todos os treinos, para quem observou os números, os dados e para quem viu com atenção o treino classificatório, a McLaren, seja com Norris ou com Piastri, está dominando completamente o final de semana lá na Espanha e com consistência, porque a diferença entre Piastri e Norris é de 2 décimos e a diferença entre Piastri e Verstappen é de 3 décimos. O próprio Verstappen deu uma entrevista após o treino dizendo que fez o que pôde, está fazendo o que pode, e de fato, quem apostou que a diretiva técnica que ofereceria uma maior rigidez na análise das asas frontais e que isso poderia prejudicar a McLaren, apostou errado, está perdendo dinheiro nesse momento. O lance da McLaren é que o carro é realmente muito bom. É o melhor carro do grid, e enquanto todo mundo focou em algo que estava todo mundo fazendo, que era entregar as asas flexíveis, poucos olharam para aquilo que realmente importa nesse carro. A gestão de pneus, gerenciamento de desgaste de pneus, a temperatura dos pneus, que é outro grande segredo dessa McLaren de 2025, e o sistema de freios. Como a McLaren, que lá em 2021 tinha grandes problemas neste aspecto, e aí acabou contratando um cara que era da Red Bull, inclusive, que era especialista nessa área do carro, e, óbvio, acabou melhorando e corrigindo os problemas, identificando as falhas e corrigindo os problemas para entregar essa performance que nós estamos vendo. Como que essa mesma McLaren foi do desastre ao triunfo em 4 anos? Estou colocando aqui 4 anos porque a gente se lembra como esse carro, como essa equipe estava lá atrás, antes da virada do regulamento, antes da mudança de regulamento que aconteceu em 2022. A diferença de regulamento, no caso a mudança que resultou no regulamento que nós temos agora. Não terem olhado para o todo da McLaren e só focado em um aspecto, não é que foi o erro de todo mundo, foi a displicência, porque já tem alguns meses que até as próprias equipes, a própria Red Bull reconheceu isso, que o lance da McLaren não era apenas e tão somente a asa dianteira. Obviamente, a McLaren pode ter algum prejuízo ou perda de performance em função disso, mas ela foi tão debochada, que basicamente o que a McLaren fez? Colocou um apêndice de reforço, uma peça de metal de 5 centímetros ou menos, e disse: temos. É isso, essa peça resolve o problema do excesso de flexibilização da asa frontal. Questão essa que está presente em todos os carros. Todos os carros estão com essa flexibilização da asa frontal, e esse detalhe é obviamente importante nos aspectos aerodinâmicos, isso vai se refletir na performance dos carros, mas isso vai afetar a carros que já são deficitários. Não tanto os carros que já são bons, bem concebidos, bem nascidos, como é o caso da McLaren. Resultado, sabe quem é que pode perder com essa brincadeira? Ferrari, Mercedes, Red Bull, esses carros. Para alguns carros que são muito ruins, teve um ganho de performance, teve um ganho de desempenho. Sem falar, obviamente, nas atualizações, nas alterações. A Espanha é pródiga em trazer atualizações para os carros, porque, como já foi dito por diversas vezes, é o circuito preferido das equipes, era onde as equipes treinavam antigamente, exaustivamente nos testes de pré-temporada, aí por uma questão de logística mandaram tudo para as primeiras etapas, lá para o Oriente Médio. Então as equipes gostam de trazer as suas atualizações para a Espanha.
Por exemplo, a Sauber, a gente está falando nas internas sobre o desempenho do Gabriel Bortoleto, isso tem a ver também com a atualização que a Sauber trouxe para o carro e também com a mudança de diretiva, que por incrível que pareça não afetou tanto o carro da Kick Sauber, a ponto do Gabriel Bortoleto amanhã ter a sua posição de largada mais à frente desde que ele estreou. E fiquem de olho no Bortoleto. Ele está melhorando prova a prova, etapa a etapa. Na minha opinião, ele vai marcar pontos até o final dessa temporada, se não marcar pontos até o final dessa primeira metade. Ele não vai terminar 2025 zerado na pontuação. Então, a diretiva técnica não afetou nada na McLaren. Aparentemente afetou em outras equipes. Por exemplo, a Red Bull. Olha o resultado do Tsunoda. Tsunoda de novo está largando em último. Erro dele, erro da equipe, erro, sei lá, do Papa, não importa. Fato é que o Tsunoda está largando em último de novo e o Verstappen, que tem um carro feito sob medida, e ele mesmo disse que tirou o leite de pedra, está largando em terceiro e o Verstappen está sempre minimizando o prejuízo. Vai ter uma hora que não vai ter como resolver, porque se a McLaren acertou o timing desse carro e também, como foi dito na transmissão da Band, eu concordo, a McLaren sabia, todo mundo sabia que a diretiva técnica sobre a análise da flexibilização da asa frontal iria mudar até a Espanha. Todo mundo testou. A McLaren com certeza testou sua solução em algum momento antes de chegar em Barcelona, para entregar em Barcelona algo que já está pronto, resolvido e que não terá tanto impacto para ela, McLaren, em função dessa nova diretiva. Será que as outras equipes fizeram isso? Porque a Red Bull ficou batendo cabeça para poder encontrar o problema do seu carro e não sei o quanto tempo dedicou para poder trabalhar essa mudança da asa frontal. Tenho minhas dúvidas. A Mercedes fez isso? Tenho dúvidas também se a Mercedes focou nessa mudança quando tinha outras questões para resolver. E a Ferrari também. Apesar de que a Ferrari apresentou um desempenho melhor em Mônaco, algo que é circunstancial, e até penso que alguma coisa funcionou na Ferrari em Barcelona, pelo menos nos treinos isso ficou mais ou menos evidente. Eu lamento pelo Leclerc que teve problemas no treino no Q3 para acabar não ter as melhores chances para poder se classificar mais à frente, mas o Hamilton em compensação teve uma quinta posição que é sim importante, e o lugar da Ferrari é nesse momento disputar com a Mercedes. Mas será que a Ferrari olhou para este aspecto do regulamento que iria mudar? Será que a Ferrari trabalhou essa mudança de asa, esse ajuste da flexibilização da asa? De novo, todas as equipes estavam com asa que estava flexibilizando demais, ou para mais, de acordo com as denúncias de algumas equipes. Então, quando a questão era no problema comum, no lugar comum, era difícil acreditar que a McLaren teria um grande prejuízo. O carro é realmente muito bem concebido. Ele vai bem na maioria das pistas, na maioria das situações, na maioria das circunstâncias. E gostem vocês ou não, o Lando Norris é um piloto competente, minimamente competente. E o Piastri, ele se recuperou. Se recuperou dos desempenhos da Itália e também em Mônaco. Obviamente eu estou falando sobre isso antes da corrida, o resultado da corrida é o que importa, é relevante também, mas o Piastri deu uma resposta para o Norris, e uma resposta até com uma certa autoridade, colocando 2 décimos no Q3 em relação ao piloto britânico. Sem falar que essa diferença de 2, 3 décimos entre o Piastri e o Norris foi uma constante. No Q1 também a diferença foi na casa dos 2,5 décimos. No Q2 também ficou mais ou menos isso. O Q2 eles ficaram mais próximos, porque 1,11,998 do Piastri e 1,12,056 do Norris. Mas mesmo assim, é uma diferença que se manteve mais ou menos constante, com o australiano na frente 2 ou 3 décimos. Então é uma resposta do Piastri, mostra que ele está disposto a dar uma palavra meio forte, dar um troco em relação ao Norris das 2 últimas corridas, que a performance foi um tanto quanto questionável. Vamos ver o que vai acontecer na prova de amanhã, né?
Barcelona tem um circuito que é difícil de ultrapassar, se bem que a gente tem agora a asa móvel, enfim, mas é difícil de ultrapassar, é uma prova que as pessoas estão esperando uma grande prova, mas eu não acho que vai ter uma grande competição. Eu acredito que em condições normais de temperatura e pressão a McLaren vai à frente, vai avançar e vai ser mais uma vitória de um dos dois pilotos da equipe Papaya. E para aqueles que apostaram que tudo mudaria na Fórmula 1 depois da mudança de regulamento, da mudança de diretiva técnica, lamento dizer, mas vocês perderam dinheiro e isso era até óbvio de se ver. Era óbvio. De novo, a gente já tem um terço da temporada e viu que a McLaren tem realmente o melhor carro, estava obliterando, e o foco não era na asa dianteira. Tem outras coisas nesse carro que falam muito mais e que explicam esse melhor desempenho do que uma simples asa traseira. Não que a asa, quer dizer, dianteira. Também influencia na traseira, a mudança na asa dianteira. Não que ela não seja importante, mas não era o principal ponto, não era o ponto de foco que as equipes tinham que dar para poder tentar segurar a McLaren. Se todo mundo perdeu esse bonde após um terço da temporada, dá para dizer que a McLaren vai nadar de braçada e vai conquistar o título de construtores. No de pilotos, felizmente não sabemos quem será o campeão ainda. Ainda acho que é o Piastri, mas Norris só está 3 pontos atrás.